começando a nossa aula com aquele sonzinho gostoso. Começando a nossa aula com aquele pique. Não é isso, galera? Estamos juntos aí. Conseguimos entrar com o nosso link, né? Tecnologia assim mesmo, de vez em quando dá uma travada, mas nossa equipe apostos para resolver tudo aí, né? Tá todo mundo conseguindo ver a minha imagem? Tá todo mundo conseguindo ouvir a minha voz? Todo mundo conseguindo ver os slides aí na tela, os slides na tela? Então, nada impede de darmos continuidade à nossa aula, né? Então, vamos fazer uma pequena viagem à aula passada para lembrar dos conceitos que foram passados na aula passada, né? Então, na aula passada, nós falamos sobre a constituição do corpo humano, falando como ele é montado. E aí, sempre no início de cada aula, nós iremos recapitular alguns conceitos da aula passada para garantir que a matéria esteja tatuada na mente de vocês, não é isso? Então, vem comigo, olha só. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão respondendo aqui no bate-papo, aleatoriamente, só para refrescar um pouquinho a nossa memória. Beleza? Então, nós falamos das células procariotas, correto? Procariotas. E traçamos, elaboramos, definimos aqui as diferenças, algumas diferenças, né, entre as células procariontes ou procariotas, tanto faz, tá? A mesma coisa, e as eucariontes, né? Então, eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês vão escrevendo aqui, soltos no bate-papo, lembrando que essa interação é muito importante para que a aula transcorra num fluxo legal, num fluxo bacana. Então, quero já perguntar para vocês aí, não é? Aí quem conseguir responder, responde aí para mim. Então, qual é, olha, questão de prova, qual é a principal diferença? Ei, eu não estou falando de uma diferença aleatória, eu estou falando da principal diferença entre a célula procarionte e a célula eucarionte. Respondam aí no tempo de vocês, né? Então, quem se lembra qual é a principal diferença? Boa, Silvia, perfeito. Ausência de núcleo. É isso aí, galera. Ausência de núcleo. Gabi também mandou aí para a gente aí a resposta. Sinal bom, sinal que o conteúdo está entrando, está ficando na cabeça, não é? Então, é ausência de núcleo, não é? E aí, eu já vou puxando um gancho, já vou puxando aí essas informações. Quando eu falo de núcleo, né, o núcleo tem um nome também, não é? E aí, qual é o nome do núcleo? Qual é o nome dessa estrutura, dessa membrana que separa o material genético do citoplasma? Boa! Show de bola, é isso aí. Carioteca. Carioteca é o núcleo, não é? Carioteca é esse envoltório nuclear, essa parede, essa redoma, não é? Que vai permanecer o nosso material genético guardadinho, separado do citoplasma. É o próprio núcleo, não é? É o envoltório nuclear. É a carioteca. E aí, nessa imagem que vocês estão vendo aí, vocês vão perceber que eu tenho essa estrutura rosa grande, essa estrutura redonda aqui, cheia de pontinhos aqui, olha, cheia desses pontinhos. Essa é a carioteca. E olha que interessante falar, a carioteca está representada, está ilustrada através desses pontinhos aí. Por quê, gente? Porque a carioteca é uma estrutura porosa. Ela tem vários poros, microfuros, né? Nós temos uma estrutura de poros, né, na carioteca. Por quê, galera? Porque daqui a pouco, mais à frente, nós iremos ver que uma cópia, né, uma cópia do nosso DNA vai precisar sair, assim como os ribossomos vão precisar sair. Então, ele precisa de alguns espaços, de alguns poros, por onde essas substâncias vão sair, ok? Então, a carioteca tem uma característica bem legal, bem importante, que ela é uma estrutura porosa. Essa estrutura porosa, anotem aí, qual o nome da estrutura que forma os poros? Vou falar devagar. Qual é o nome? Está todo mundo no caderno aí? Escrevam aí. Qual é o nome
da estrutura que forma ou que é responsável pelos poros da carioteca. Vou repetir a pergunta. Qual é o nome da estrutura que é responsável pelos poros da carioteca? O nome dessa estrutura é muito simples, o nome dessa estrutura é muito fácil. O nome dessa estrutura é complexo do poro, tá? Então, se porventura aparecer na sua prova assim, Diego, o que é o complexo do poro? O complexo do poro é uma estrutura que forma os poros. Cada um desses porozinhos aqui, desses pontinhos que eu estou apontando com a seta na tela, se chama complexo do poro, porque não é apenas um buraco, é uma estrutura de proteínas, que controla, que define o que pode ou não entrar na membrana nuclear, na carioteca. Então, não é apenas um buraco, é uma estrutura. O nome dessa estrutura é complexo do poro. Todo mundo pegou? Todo mundo anotou? Todo mundo entendeu? Vem comigo, vem comigo. Olha só. E aí, começando a falar, da célula eucarionte, qual é também, assim, de forma geral, a diferença entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte? A célula procarionte é bem mais simples, né? Quando você perguntou o nome do núcleo, falamos carioteca. O núcleo não seria o nucleolo? Não, Silvia. O nucleolo é uma estrutura que está lá dentro do núcleo, tá? O núcleo é esse espaço, esse compartimento, onde lá dentro dele está o nosso material genético, o nosso DNA, e o nucleolo. O núcleo é esse espaço, né? Ele tem esse envoltório nuclear, que é a carioteca, tá? Então, aqui dentro do núcleo, olha a setinha aqui na tela, né? Olha a setinha aqui na tela. Aqui dentro do núcleo, eu tenho o meu DNA, né? O meu material genético, e tenho, tá vendo essa bolona aqui dentro, aqui, ó? O nucleolo, que fica dentro do núcleo junto com o nosso material genético guardadinho, tá? Então, o nucleolo está dentro do núcleo. Fechou? Tá ótimo, gente. Olha, surgindo dúvidas durante a explicação, joga aqui no bate-papo, que eu vou lendo e vou respondendo para vocês, tá bom? Vamos lá. E aí, nós estávamos falando, né, de algumas diferenças, né, das principais diferenças entre as células procariotas e eucariotas. Então, já que a célula eucarionte tem núcleo, tem carioteca, procarionte, ela não tem núcleo. Ou seja, o material genético fica disperso no citoplasma. No entanto, está ali numa região. Qual é o nome da região que está o material genético da célula procarionte? Se a célula procarionte não tem núcleo, mas ela tem uma região, né? Silvia, arrasou, galera. Para quem não lembra, faça uma recapitulação, anota aí. O nome dessa região, né? O nome dessa região, Gabriel, se liga. O DNA está disperso no citoplasma, mas ele está disperso no citoplasma em nucleóide. Em nucleóide, beleza? Ele está disperso no citoplasma em nucleóide. Não pode esquecer isso aí, tá? Porque isso é uma pergunta de prova bem possível, né? E ele faz uma pergunta. Posso, claro? Posso, Gabi? A pergunta é a seguinte. Antes eu perguntei, né? O material genético da célula eucarionte fica no núcleo, né? Beleza, fica lá dentro da carioteca. Mas e da célula procarionte? Se ela não tem núcleo, onde fica o material genético da célula procarionte, né? Fica disperso no citoplasma. Mas ela fica dispersa no citoplasma em uma região chamada... E a pergunta era essa. Qual é o nome dessa região? Então, na prova vai exigir que você saiba disso, né? O material genético da célula procarionte fica disperso no citoplasma em nucleóide. Nucleóide é a forma,
né? É o lugar, é a região ali, o formato que o material genético da célula procarionte vai ficar dispersa, solto, no citoplasma, sem nenhuma parede, sem nenhuma proteção. Ok? Pegou? Show de bola, beleza. E aí, uma questão muito comum e uma questão que pode cair na sua prova. Olha só, gente. Quando nós falamos sobre as estruturas que tem na célula procarionte, né, nós lembramos de fímbrias, né? Para que serve as fímbrias? Ou pile. Para que serve as fímbrias ou piles? Eu estou falando de célula procarionte. Para que serve? Lembra lá, ó, puxa na memória, puxa na memória. Para que serve as fímbrias? Alguém lembra de cabeça? Estou falando de célula procarionte, tá? As fímbrias ou vou melhorar, fímbrias ou pílis sexuais. Olha aí, eu estou falando daquele tipo de reprodução, né? Que é sexuada, né? Onde a célula consegue passar através desses pílis, no caso, se uma célula macho passa para a célula fêmea, através desse pile, fragmentos do DNA, não é? Agora, beleza, Hugo, legal, show de bola. Você botou troca de informações, perfeito, fragmentos de DNA. Eu quero saber agora qual é o nome desses fragmentos, desses pedacinhos de DNA em que uma célula passa para a outra. Qual o nome desses pedacinhos? Qual o nome desses fragmentos de DNA? Galera, essas coisas aí, não é? Precisa estar na cabeça. Silvia, não. Códons são trincas de, né? Trincas de bases nitrogenadas do RNA transportador. Não tem nada a ver com células procariontes. Vou repetir a pergunta, prestem bem atenção. Quando uma célula procarionte passa para uma outra célula fragmentos de DNA, ela passa através dos pílis, né? Ou fímbrias, que a gente fala aqui. E aí, o Gabriel acabou de responder. Se chama plasmídeos, ok? São os plasmídeos. O que são plasmídeos, galera? São fragmentos de DNA, prestem bem atenção. São fragmentos de DNA que estão na célula procarionte. E agora, vou complementar. Então, o nome desses fragmentos de DNA são plasmídeos. Eu vou complementar. Qual é a importância? Qual é a importância desses plasmídeos? Qual é a função desses plasmídeos? Ou seja, quando uma célula passa plasmídeos para outra célula procarionte, ela está proporcionando, não é, uma característica para essa segunda célula que está recebendo esses plasmídeos. E agora, a Gabi já me mandou aqui agora, adorei, ó. Proporcionar resistência química às bactérias. Muito bom. Esses conceitos precisam estar correndo na sua corrente sanguínea, galera. Então, se não lembrou, já anota aí no caderno, depois passa limpo, depois assiste a aula anterior. É muito importante para que possamos avançar para as células eucariotes, beleza? Então, Gabi já respondeu. Complementando a resposta do Gabriel, os plasmídeos são responsáveis por proporcionar resistência química às bactérias. Muito importante. Agora, para eu parar de falar sobre isso, eu já sei o que são pílis e fímbrias, eu já sei o que são plasmídeos, eu já sei para que servem. Agora, qual é o nome desse tipo de ação? Ou podemos dizer de reprodução entre uma célula e outra, onde uma célula passa os plasmídeos a fim de oferecer resistência química a outra bactéria. Gabriel já respondeu aqui para a gente. Conjugação. Mas tem outro nome? Conjugação tem mais um nome? Ou é conjugação mesmo?
O que seria, então, cisparidade? Gabriel, é a mesma coisa? Cisparidade é a mesma coisa que conjugação? Tem certeza? Mais alguém acha aí que conjugação é a mesma coisa que cisparidade? Ou fissão binária? Divisão binária, fissão binária. Gente, vamos lá. Conjugação é a mesma coisa que cisparidade ou fissão binária? Alguém mais concorda? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Não, então. Então, o que seria cisparidade? O que seria fissão binária? O que seria isso, galera? Isso daí seria a reprodução assexuada, né? Aquela que parece com a mitose, onde uma célula duplica o DNA, se divide, dando origem a outras células procariotas exatamente iguais à célula-mãe, correto? Então, fissão binária, cisparidade ou bipartição, né? São 3 nomes: bipartição, fissão binária ou cisparidade. Esses são os 3 nomes que vão tratar da reprodução assexuada, onde, de fato, células novas são originadas. Beleza, galera? Então, esses nomes, que não são nomes comuns, não são nomes que vocês vão ouvir ao longo da semana, né, e aleatoriamente, é necessário que vocês anotem aí ou façam um dicionário desses termos, desses nomes, né? Fazendo a definição de cada um desses nomes para que não esqueçam. Até aí tudo bem, galera? Até aí tá tranquilo? Show de bola? Sim ou não? Beleza? Preciso que você me fale aí. Tá tranquilo? Ótimo. Vamos avançar? Então, agora nós já fizemos uma recapitulação aí, não é? Da célula procarionte, alguns termos, algumas coisas que são mais importantes. Agora nós iremos avançar para as células eucariontes. Ok, beleza. Olha aí que vem na definição da célula eucarionte. A célula animal é eucariótica, ou seja, apresenta um núcleo individualizado por membrana. E qual é o nome dessa membrana? Qual é o nome desse envoltório nuclear? É a carioteca, carios, né? Do grego significa núcleo, então, por isso carioteca, de cários do grego, carioteca. Ok. Distingue-se da célula vegetal também, né? Da célula vegetal não é o objetivo do nosso estudo, né? Pela ausência da parede celular e de plastos. Olha que uma coisa interessante, galera, é que nem toda a célula eucarionte ela é isenta de parede celular, mas como nós estamos estudando as células eucariontes animais, as células eucariontes animais não têm parede celular. E aí, essa também vai ser uma diferença entre a célula eucarionte animal das células procariontes, das bactérias. Por quê? A bactéria ela tem parede celular e membrana, ok? Então, mas externamente, dando formato, dando sustentação, né, ao corpo, formando o corpo, de fato, da bactéria, nós encontraremos a parede celular. Parede celular nós não iremos encontrar, ok? Nas células eucariontes animais, que é o objetivo aqui do nosso estudo. Mas não pode confundir com o seguinte, tá? Diego, então bactéria nas vegetais há em outras também, né? Porque, Gabriel, só para ficar claro para vocês, nós temos 5 reinos, né? 5 reinos. Isso daí você vai lembrar lá da 5ª série, lá da 6ª série, né? Nós temos 5 reinos da biologia, né? Reino dos animais, reino dos fungos, reino das plantas, reino dos protozoários, reino das bactérias, beleza? Ok. Então, o único dos reinos que não há célula eucarionte é o chamado reino Monera, que é o reino das células procariontes, o reino das bactérias. Todos os outros reinos
são compostas de células eucariontes, tá? Então, o único reino que não tem... Isso, inclusive, já caiu na prova de Enem. Cai muito em prova de Enem esse tipo de informação. Não é tão comum no nosso tipo de prova, tá? Mas já dando essa informação para vocês aqui. Então, dos 5 reinos, o único reino que não é composto de células eucariontes é o reino Monera. O reino Monera é o reino das bactérias, é o reino das células procariontes. Agora, vegetais, fungos, protozoários e animais têm as células eucariontes. No entanto, cada um desses outros reinos, né, apesar de serem compostos de células eucariotas, células mais complexas, né, eles têm características diferentes. Então, as plantas não têm células igual a do homem, né? Ou os fungos não têm células iguais a do homem, igual a das plantas. Então, apesar de serem células complexas, células que possuem um núcleo verdadeiro, cada um desses reinos tem células com suas próprias características, inclusive com organelas específicas de cada reino, ok? Então, nós vamos nos restringir ao reino dos animais. E aí, no reino dos animais, né, nós não temos parede celular. A célula é envolta, né? Ou o corpo da célula é formado aqui, ó. Se você olha aqui a setinha, acompanha a setinha aqui na sua tela, você vai ver que essa partezinha amarela aqui seria a membrana celular. A membrana celular é o que envolve a célula como um todo. Já na bactéria, o que envolve a célula como um todo é a parede celular. Diego, uma bactéria possui membrana? Possui também, mas só que fica mais para dentro, né? Fica mais interna em relação à parede, tá? Beleza? Vamos lá. Distingue-se pela, né, a célula vegetal, a ausência de parede celular e plástico. Pode ser dotada de flagelo, o que não é comum nas células vegetais. Aqui ele está falando de uma forma geral, tá, gente? Mas o que acontece? O flagelo é aquele rabinho que fica em forma de chicote, fazendo com que a célula consiga se mexer, fique zuretando para lá e para cá, tá? Flagelo, né? Nós temos, é comum nas bactérias, tá? Agora, célula eucarionte também pode possuir flagelo? O que vocês acham aí? Célula eucarionte também pode possuir flagelo? Silvia falou que sim. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Gente, o espermatozoide. O espermatozoide é uma célula, galera? O espermatozoide é uma célula, né? É uma célula gamética, né? Então, como que o espermatozoide vai saindo assim do testículo, vai passando pelo ducto deferente, vai passando pelo canal ejaculatório, pela uretra, entra na vagina, no útero, até a fecundação. Para ele vai nadando, ele vai se mexendo através de um rabinho nervoso que nós chamamos de flagelo, tá? Então, flagelo também é uma estrutura que pode aparecer na célula eucarionte, ok? Beleza? Então, as células eucariontes também podem ter flagelos, não todas, algumas, ok? Até porque cada célula tem um formato, tem uma especificidade diferente, nem todas precisam ficar voando por aí, ok? Agora, passando aqui esse próximo slide, né? Nós vamos falar de uma das estruturas, apesar que todas as estruturas são muito importantes, né? Mas nós vamos falar aqui de uma das estruturas mais importantes da célula, que é a membrana plasmática, galera. Então, presta atenção aí. Qual é a principal característica da membrana plasmática? Eu vou falar para vocês aí. Qual é a principal característica da membrana plasmática? Boa noite, Maicon, beleza? Seja bem-vindo, meu querido. Olha aí. Chega chegando. Qual é a principal característica da membrana plasmática? Eu vou responder para vocês. A principal característica da membrana plasmática é justamente, Gabriel já mandou aqui no nosso bate-papo, a permeabilidade seletiva.
O que é isso, Diego? O que é a permeabilidade seletiva? Ou seja, e aí eu vou dar um exemplo que eu sempre dou aqui para vocês, né? Em aulas também. Gabi, vou dar um exemplo, vou te usar como exemplo aqui, pode ser? Pode participar aqui comigo? Olha só, Gabi, vamos lá. Na sua casa, né? Na sua casa aí, existe alguma pessoa com um nível de intimidade tão grande que você pode estar no banheiro, a pessoa entra na sua casa, ela abre a geladeira, deita na tua cama, faz uma maior bagunça, nem pede licença, visto o tamanho de intimidade que essa pessoa tem com você? Existe alguém com esse nível de intimidade na sua vida? Que entra na sua casa, quando você vê, já está bebendo seu refrigerante, e aí você fala, cara, eu não te ofereci isso, né? Sempre tem alguém com esse nível de intimidade, que vai no banho. Sabe qual é o maior nível de intimidade de uma pessoa? É você fazer cocô na casa da pessoa. Às vezes você está apertado, você fala assim, gente, eu vou fazer cocô na casa da Gabi. Fez cocô na casa da pessoa, gente? Esquece. A pessoa já é íntima de você. Pode fazer o resto. Porque fazer cocô é uma coisa que é íntima, né? Essa coisa você tem que sentir à vontade. Então, é nesse nível aí. Então, Gabi, é uma pessoa que tem um nível de intimidade muito forte com você, ela pode entrar na sua casa e você está tranquila. É uma pessoa boa, uma pessoa que faz bem a você. Então, vou dar um outro exemplo. Aí, vamos diminuir um pouquinho esse nível de intimidade. Existe alguma pessoa na sua vida que pode entrar na sua casa, né? Pode entrar na sua casa, mas ela não pode entrar desse jeito, né? Ela, de repente, toca o interfone, toca a campainha. Você até recebe essa pessoa, mas aí você precisa ir lá, abrir o portão, você precisa, né? Essa pessoa fica na sua sala, aí, de repente, essa pessoa pede um copo d'água, mas ela não pode abrir a geladeira, aí você precisa pegar água para ela pede para ir no banheiro, ela não sai entrando, você pede, você vai lá, mostra, quer dizer, é uma pessoa que você até recebe na tua casa, aquela visita eventual, não é tão amigo assim, não é tão íntimo, mas você, de vez em quando, eventualmente, você recebe essa pessoa na sua casa, você gosta, é um colega, não é um amigo assim íntimo, mas existe alguém também nesse nível aí, que ela está um pouco menos de intimidade, né? Então, é a pessoa que ela não tem a abertura total. Então, você precisa o quê? Abrir a porta, você precisa facilitar a entrada dessa pessoa. Você quer receber essa pessoa no interior da sua residência, só que essa pessoa não tem tanta abertura quanto a outra. Beleza. Agora, Gabi, existe alguém na sua vida, ou já existiu alguém na sua vida, que hoje, né, ela não pode entrar na sua casa. Você não aceita, você não admite que essa pessoa entre na sua casa, nem no seu quintal, né? Ela não pode passar perto da sua porta ali. Tem alguém na sua vida que você não deixa, né? E esse tem também, hahaha, me deu uma curiosidade, mas eu não vou nem perguntar quem é, porque você deu mais ênfase a essa pessoa do que as outras que você gosta, hein? Todo mundo percebeu isso aí, galera? Tá vendo aí? Quando eu perguntei, tem alguém que você não quer que entre na sua casa? Ela ficou muito eufórica, mais eufórica do que as outras pessoas. Tá, olha só. Então, mas na vida, né, de todo mundo, existem essas pessoas. Pessoas que que vão entrar tranquilamente na sua casa, pessoas que você permite que entrem, mas não tem tanta facilidade para o acesso. E existem pessoas que você não quer que entre na sua casa. Pessoas que você não vai convidar, pessoas que não vão fazer cocô na sua casa, não é isso? Então, essa é a permeabilidade que eu falo que é seletiva. Ou seja, aqui nesses exemplos, né, nessas alegorias que nós fizemos aqui, a Gabi me disse que é seletiva com relação às pessoas que frequentam a casa dela, né? Da mesma forma, é a membrana plasmática da nossa célula. Ou seja, galera, existem substâncias que elas têm livre acesso
ao interior da nossa célula. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico para vocês aqui. Oxigênio, não é? Oxigênio tem livre acesso às células, não é? Então, o oxigênio consegue entrar e sair, atravessar, né, a parede da membrana plasmática tranquilamente. Então, eu vou dizer para vocês aqui como exemplo, né, que o oxigênio é aquela pessoa que tem maior grau de intimidade com a sua residência. Aquela pessoa que tem a chave, que sai entrando, que deita na sua cama. Essa é a pessoa que tem o maior grau de intimidade com você. Então, eu vou dar um exemplo aqui, como o oxigênio. Ele simplesmente atravessa, ele simplesmente entra. Então, a célula reconhece, né, essa estrutura como uma coisa muito boa, uma coisa muito necessária. Agora, eu vou dar um outro exemplo para você de uma coisa muito boa, mas que não tem tanta facilidade. Apesar de ser necessária, né, ela precisa de uma facilitação. Né? Eu vou falar, por exemplo, da glicose, eu vou falar do sódio, eu vou falar do potássio, eu vou falar dessas estruturas, dessas moléculas, que, apesar de serem bem-vindas na célula, precisam de uma facilitação dessa célula, dessa membrana para entrar. Né? Então, não pode ser aleatório. Pode entrar, mas espera aí, eu vou controlar essa entrada, tanto de sódio, por exemplo, de potássio, né? De fosfato, seja lá a molécula que for, que vai ser utilizada pela célula. No entanto, ela não consegue atravessar livremente a barreira, a membrana da célula. Então, é aquele caso da pessoa que você vai ter que abrir a portaria, a pessoa que não pode entrar na tua casa e simplesmente abrir a geladeira. É aquela pessoa que você vai deixar entrar, mas é você que controla a entrada dessa pessoa, correto? Estão conseguindo me acompanhar? Então, vocês conseguem observar nessa ilustração aqui, olha, deixa eu só pegar minha canetinha aqui, só um minuto. Vocês conseguem acompanhar aqui, ó, onde eu estou riscando de vermelho, né? Que aqui eu tenho a minha membrana, que é essa parte amarela, né? E aqui eu tenho essas estruturas vermelhas aqui, que eu estou fazendo envolvendo aqui, ó. Essas estruturas vermelhas são o quê, galera? São proteínas, beleza? São proteínas. Ah, Diego, então, para que servem essas proteínas? Depende, tá? Depende. Eu vou classificar essas proteínas que estão na nossa membrana de dois tipos. Anotem aí. Quais são, basicamente, os dois tipos de proteínas que estão na membrana plasmática? Eu tenho as proteínas integrais e eu tenho as proteínas periféricas. De novo, as proteínas integrais e as proteínas periféricas, tá? As proteínas integrais atravessam a membrana. Elas conseguem fazer um canal, ok? Por exemplo, essa daqui, ó, que eu estou jogando uma setinha em cima dela aqui, ó. Essa daqui, percebam que ela atravessa a parede da membrana, formando um canal, correto? E através desse canal, coisas conseguem passar de fora para dentro ou de dentro para fora, tá? Eu consigo captar coisas de fora e consigo liberar, jogar fora coisas que talvez a célula não queira naquele momento, tá? E aí daqui a pouco nós iremos falar sobre esses tipos de transporte celular, tá? E as proteínas periféricas, Diego? As proteínas periféricas, como essa daqui, por exemplo, olha, que eu estou fazendo a setinha aqui nesse momento, elas não atravessam a membrana. Elas ficam implantadas, elas ficam presas entre a barreira fosfolipídica da membrana. O que serve ela? Elas seguram, elas prendem, elas servem como
suporte, alicerce a outras estruturas, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, olha, o glicocálix. O que seria o glicocálix, Diego? Glicocálix é uma estrutura de açúcar, né? De carboidratos aqui, olha. Tá vendo que eu tenho vários pontinhos aqui azuis? Tá todo mundo conseguindo entender aqui, ó? Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu apagar o resto aqui, para ficar um pouco mais claro, que tá ficando bagunçado aqui. Então, olha só. Tá vendo aqui, ó? Essa proteína aqui, beleza? Exatamente, Silvia. As periféricas ficam aderidas à membrana. Exatamente. E aí, tá vendo essa aqui que eu puxei duas setinhas aqui, ó? Tá vendo esse negócio azulzinho que tá aqui? Preso de um lado para o outro, né? Isso daí eu vou chamar de glicocálix ou glicocálice. O que acontece, gente? Lembra que eu falei para vocês que a membrana eucarionte não tem parede celular, né? Em volta dela é só o quê? Só a membrana? Beleza. Só que, para compensar um pouco disso, para proteger um pouco mais essa célula, eu tenho uma camada de açúcar de confeiteiro. Ei, lembra daquele bolinho de laranja que vende na padaria? Coisa linda, aquele bolinho de laranja, aquele pão doce que vem com uma camadinha de açúcar de confeiteiro durinha em cima. Sabe? Eu pensei agora que eu estou um pouco com fome, aí eu lembrei daquele bolinho de laranja, aquele bolinho caseiro que vende na padaria, que tem uma leve camada de açúcar de confeiteiro crocante bem em cima. Todo mundo consegue identificar isso? Todo mundo consegue lembrar? Ou desse bolinho gostoso, ou desse pãozinho doce que vem com a camadinha grossinha assim, de açúcar por cima? Gente, na nossa célula é bem parecido. Eu tenho uma camada de açúcar, né? Uma camada de carboidrato que se chama glicocálix. Olha que interessante. Ela vai dar uma proteção mecânica à nossa célula. Não é? Essa camada de uma substância açucarada, que é o carboidrato, realmente açucarada, ela dá uma proteção mecânica. Então, um plus nessa proteção da nossa célula eucarionte, tá? Então, se cair na sua prova assim, qual é o nome da estrutura? Qual é o nome da estrutura que fica aderida à membrana plasmática externamente, né, que serve para dar proteção mecânica à nossa célula? O nome vai ser glicocálice ou glicocálix. É um envoltóriozinho de carboidrato que tem nessa célula que dá uma proteção à célula. Uma coisa muito interessante é a seguinte, gente. No glicocálix, algumas coisas vão chegando. Por exemplo, se chega uma bactéria, por exemplo, querendo infectar uma célula nossa, ela vai ser reconhecida como bactéria, vai ser reconhecida como germe, vai ser reconhecida como antígeno, né? E qual é a estrutura ali que vai reconhecer algum germe, alguma coisa que seja ruim à nossa célula? É justamente aqui o glicocálix, tá? Então, esse glicocálix, ele não vai servir para dar uma proteção mecânica ali. Então, se chega algum germe, se chega alguma coisa que vai tentar infectar a minha célula, quando chega no glicocálix, aí vai haver um reconhecimento disso e a célula vai se defender. Todo mundo entendeu a função do glicocálix, galera? Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Fala comigo. Beleza? Gabriel entendeu? Maicon, Hugo, Silvia, Vanessa tá por aí? Gabi tá por aí? Beleza. Vamos que vamos, né, galera? E aí, deixa eu apagar isso aqui. Tá? Vamos lá. Olha o que o texto vem dizendo aqui para vocês, né? A disposição das moléculas na membrana plasmática
foi elucidada recentemente, sendo que os lipídios formam uma camada dupla e contínua no meio da qual se encaixam moléculas de proteína. A dupla camada de fosfolipídios é fluida, de consistência oleosa. Eu estou falando das características da membrana, tá? E as proteínas mudam de posição continuamente, como se fossem peças de um mosaico. Esse modelo foi sugerido por Singer e Nicholson, né? E tem mais uma cientista mulher, que eu esqueci o nome dela agora, mas ela é negligenciada, então o nome dela quase não aparece, eu esqueci, mas tem mais uma mulher que estava aí, que foi inclusive uma injustiça, que eram 3 cientistas, só que esses 2 aí deram um golpe de Estado, excluíram o nome da mulher dessa descoberta, mas tem uma mulher aí, depois eu até vou lembrar o nome dela, só a nível de curiosidade para dar crédito a essa cientista também, né? Beleza. Que definiram o nome de modelo mosaico fluido, tá? Os fosfolipídios mantêm a estrutura da membrana, já as proteínas podem estar associadas a diversas funções. As membranas plasmáticas das células de animais contêm quantidades particularmente grandes de colesterol. As moléculas de colesterol aumentam as propriedades da barreira da bicamada lipídica e, devido aos seus rígidos anéis planos de esteroides, diminuem a mobilidade e tornam uma bicamada lipídica menos fluida. Espera aí que eu vou transformar isso daqui numa informação de verdade. Olha aqui, galera. Aquilo ali vocês vão ler depois, né? Mas a explicação vem agora. Então, olhem essa ilustração aí, galera. Olhem essa ilustração. O que vocês conseguem perceber, né? Nessa ilustração, vocês conseguem perceber, eu vou separar em 2 partes aqui, ó. Vou rabiscar aqui. Essa aqui é a parte intracelular, voltada para dentro da célula, né? E essa parte aqui é a parte extracelular, voltada para fora da célula. Percebam que são 2 camadas iguais. É uma bicamada, não é? Eu tenho uma camada intracelular e uma camada extracelular. Por isso que eu vou chamar de bicamada fosfolipídica, né? Que eu tenho aqui fosfato, que é essa cabecinha vermelha aqui, e esses pezinhos amarelos aqui são lipídios, é gordura, galera. Então, por isso que a gente fala, né, que a bicamada fosfolipídica, que é a membrana plasmática, é uma estrutura oleosa. Porque percebam o seguinte, olha aqui. Eu tenho uma camada oleosa, que é de lipídio, né? E eu tenho uma camada de fosfato, tá? A camada de fosfato, prestem muita atenção nessa informação. A camada de fosfato fica voltada para fora e voltada para dentro, tá? Gente, o que tem aqui dentro, ó? O que tem aqui dentro, onde eu estou rabiscando aqui agora? O que tem aqui dentro? Que está em contato com essa cabecinha vermelha aqui. Quem consegue imaginar? Onde eu estou rabiscando tudo aqui de vermelho, aqui, ó. O que está em contato direto com esse fosfato aqui, ó? Dentro da célula, ou na parte de dentro. Gabriel, exatamente, o citoplasma. Gente, o citoplasma, também chamado de hialoplasma, tá? Ou citosol, né? É líquido, é aquoso, é a base de água, né? É a base de água. Então, onde as organelas estão mergulhadas, né? É aquele líquido que tem dentro da célula. Essa parte aqui não está voltada para dentro da célula, então está voltada para um meio aquoso, está voltada para um meio onde tem água, correto? Beleza. E essa parte que eu estou rabiscando aqui fora? Né? Isso daqui que eu estou rabiscando aqui fora seria o quê? Que está em contato direto com esse fosfato aqui do lado extracelular. Gente, o que está em contato com esse fosfato aqui do lado de fora? Citoplasma do lado de dentro. E do lado de fora? Quem consegue chutar aí? Quem consegue imaginar? Aqui tem o água voltado para cá, correto? E aqui eu tenho o quê? Aqui fora, gente, no meio extracelular, eu tenho o líquido que eu vou chamar de líquido intersticial.
E vou escrever aqui para vocês. Líquido intersticial. Ou seja, um líquido que está dentro do tecido, mas fora da célula. Eu também posso falar que é o líquido presente no terceiro espaço. Ué, Diego, que doideira é essa de líquido que está presente no terceiro espaço? Qual é o primeiro espaço? Dentro do núcleo. Qual é o segundo espaço? O espaço que é o do citoplasma fora do núcleo. E qual é o terceiro espaço? Fora da célula, dentro do interstício, tá? Então, é o líquido presente no terceiro espaço. E aqui eu também posso chamar de líquido intersticial. Gente, o líquido intersticial é aquele líquido formado pelas células mesmo. E depois, lá na aula de sistema linfático, nós vamos entender um pouco mais sobre como que aparece, como se origina esse líquido, tá? Então, vocês conseguem entender que essa parte que é voltada... Fala, Augusto, beleza? Seja bem-vindo, meu querido. Olha só. Então, vocês conseguem perceber o seguinte. Essa parte que está em contato com o fosfato é líquida, é a base de água. Todo mundo está entendendo que a parte que está em contato com esse fosfato dentro da célula também é a base de água? Então, o que nós vamos entender assim, galera? Essa parte aqui é o que está escrito aqui, olha. É uma parte hidrofílica. O que seria hidrofílica? Que gosta de quê? Água. Hidrofílica. Gosta de água. E agora, e essa parte que está no meio? Essa parte que essas perninhas amarelas aqui é a parte lipídica, né? Então, ela é o quê? Hidrofóbica. Fobia, medo, não gosta, não se mistura, né? Então, essa parte do meio é a parte lipídica dessa barreira, é a parte hidrofóbica, onde não passa água, não se mistura com água, não tem contato com água. Mas a parte de dentro e a parte de fora, que são as partes do fosfato, são a que gosta de água. Então, a parte do fosfato é hidrofílica e a parte lipídica, a parte do meio da membrana, é hidrofóbica, não gosta, não tem contato com água. Todo mundo entendeu isso aí? Todo mundo conseguiu compreender qual é a parte hidrofílica e qual a parte hidrofóbica? Sim ou não? Tranquilidade? Todo mundo entendeu assim essa estrutura da bicamada fosfolipídica? Tranquilidade? Sim ou não, galera? Posso avançar? Beleza. Né? Agora, que faço eu da vida sem você? Olha para mim, vem comigo. Olha essa imagem aí. O que nós estamos começando a verificar aqui é falar sobre o transporte que é possível nessa membrana, ok? Nessa membrana. Então, vamos falar do transporte de membrana. Agora, eu vou falar para vocês da difusão. Difusão, galera. Lembra que eu falei que algumas estruturas podem passar com facilidade pela bicamada fosfolipídica? É o que nós conseguimos observar nessa ilustração. Olha as bolinhas aqui azuis, elas conseguem atravessar tranquilamente pela membrana de fora para dentro ou de dentro para fora, correto? Elas conseguem atravessar, né, a membrana. Isso daí eu vou chamar de um dos... Peraí, só recapitulando. Faça um favor para mim. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Peraí. Vou fazer uma coisa aqui legal. Olha só, galera.
vocês vão fazer um mapinha comigo aqui, tá? Depois vocês façam um pouquinho melhor aqui, beleza? Então, olha só. Vocês vão botar aqui, ó. Passivo. Escrevam do jeito de vocês aí, beleza? Escrevam do jeito de vocês aí. Fazer mapa mental. Tem que exercitar fazer isso, né? Difusão simples. É um tipo aqui. Difusão simples. Qual o próximo que nós vamos colocar aqui? Difusão facilitada. Beleza? Difusão facilitada. E qual o outro que nós vamos colocar aqui? Osmose. Tá todo mundo acompanhando comigo aí? Faz no caderninho aí para ficar bonito. Isso aqui é o que vocês precisam exercitar, beleza? Fazer mapas mentais, de qualquer jeito, ou desenhado, ou bonitinho, ou feio. Só transforma informação em imagem. Quando você transforma informação em imagem, além de você reduzir aquela informação, você consegue tatuar isso aí de alguma forma melhor na sua mente, ok? Então, essa daqui é a tatuagem do seu cérebro que nós iremos fazer agora. Então, quando eu falo de transporte membrana, primeiro eu vou falar de transporte passivo, beleza? O que é o transporte passivo, meus amores? Fala comigo, o que é o transporte passivo? Deixa eu mudar a corzinha da seta aqui. Vou puxar uma setinha aqui, olha. Cada um faz do seu jeito, tá? Mas as informações precisam estar contidas. Quando eu faço de transporte passivo, eu boto aqui, ó. Não há gasto de energia, beleza? Exatamente, Silvia. Não há gasto de energia. Olha que legal, olha que interessante. Transporte passivo, não há gasto de energia. Ah, Diego, ué, não há gasto de energia? O que seria energia? O que seria energia? Energia seria... Qual é o nome da energia da nossa célula? Qual o nome da energia da nossa célula? O nome da nossa energia é ATP. Olha a coisa linda, hein? Está na ponta da língua. Então, olha só. Isso daqui é a construção do nosso mapinha mental, beleza? Então, transporte passivo, já puxei uma seta e expliquei. Não há gasto de energia. O que é energia? Energia é ATP, beleza? E aí, olha só, difusão simples. Você vai explicando através do seu mapinha mental informações relacionadas a isso, né? Então, o que seria difusão simples, galera? Difusão simples, onde o soluto atravessa a bicamada, vou botar aqui membrana, né? Membrana plasmática por diferença de pressão. Diferença de pressão, né? Aí, para melhorar um pouquinho a nossa informação, o soluto vai da região hipertônica para a hipotônica.
ou seja, de onde existe mais pressão para onde existe menor pressão. Isso aqui é do meu jeito, tá, gente? Vocês vão escrever do jeito de vocês, beleza? Então, aqui é só um jeitinho de mostrar para vocês como vocês vão criar o mapa mental, tá? E aí vocês vão botando aqui, vão copiando, printem essa tela, tirem foto aí para depois copiar e fazer para vocês aqui. Agora, eu já vou explicar aqui o que seria a difusão facilitada, né? O que seria a difusão facilitada? A difusão facilitada é quando o soluto atravessa a membrana plasmática através do auxílio de proteínas integrais. Vocês vão entender. Eu vou explicar já, tá? Integrais. Ok? Então, ela não consegue atravessar a membrana. Seria aquela pessoa que você precisa ir lá abrir a portaria. Beleza? E o que significa osmose? O que vai significar osmose, galera? Osmose é quando eu estou falando de passagem, tá? Vou botar assim, quando a substância atravessa a membrana é água. O meu teclado está uma bênção. Água. Beleza? Só para vocês entenderem aqui. Beleza, galera? Entenderam isso daqui? Conseguem tirar um print agora aí para eu já avançar? Todo mundo consegue tirar um print dessa tela aí para depois melhorar um pouquinho, aí colocar do jeito de vocês? Se tirou o print, me avisa para eu já mudar de tela. Tira o print ou tira uma foto aí, beleza? Ok? Todo mundo? Posso tirar? Posso voltar para lá? Isso aqui é o mapinha mental que a gente cria na hora, beleza? Então, todo mundo tira uma foto aí, tira um print aí. 1, 2, 3, foi. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, galera, o que é isso aqui agora na sua tela? Isso aqui na sua tela é a difusão simples. Olha só. E aí, eu expliquei lá rapidamente ali, né? Que é o seguinte. Quando o soluto... E aí você tem que saber, Diogo, o que é soluto? Soluto é a parte sólida, solvente é a parte líquida, né? Como se você estivesse fazendo um suco tangue. Pegou um tangue, pegou o pozinho, botou na água, misturou, fez aquele sucão gostoso, certo? O que é o soluto? Soluto é o pozinho. E o que é o solvente? Solvente é a água. Então, você coloca o soluto no solvente, pum, virou uma solução. A solução é o suco, não é? Então, nós temos o soluto, a parte sólida, ela passa, ela atravessa, ela migra, ela consegue transfundir aqui, olha, a membrana. Isso é difusão simples. Ela simplesmente atravessa. Agora, eu falei para vocês também que existe uma coisa chamada área hipertônica e área hipotônica. A área hipertônica, galera, é a área que tem maior pressão, tá? É a área com maior pressão. Então, a área que tem maior pressão empurra para a área que a pressão é menor, uma área de menor pressão. E aí eu gosto de fazer ilustrações, eu gosto de fazer aqui
exemplos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para facilitar o entendimento de todo mundo, né? Então, eu sou uma pessoa que ando de trem e metrô, né? Então, quando de manhã, todos os dias de manhã, eu vou para o Hospital Souza Aguiar, porque o transporte, o metrô é muito mais fácil de chegar no centro da cidade. De manhã cedinho, por volta das 7 horas da manhã, o metrô está cheio, né? Então, dentro do metrô, está muito cheio. E do lado de fora também está muito cheio. Então, as pessoas acabam me empurrando, né? As pessoas me empurram. A pressão das pessoas acaba fazendo com que eu consiga entrar no metrô. Então, a pressão é grande aqui do lado de fora, eu estou aqui no meio, eu vou ser empurrado para o metrô, correto? Então, o lugar que tem maior pressão é o lugar hipertônico. O lugar onde a pressão é menor é o lugar hipotônico. Então, quando eu falo de difusão, o soluto vai ser empurrado do ponto onde tem maior pressão para o lugar onde tem menor pressão, onde a pressão é menor, beleza? Isso daqui é difusão, tá? E esse conceito de hipertônico para hipotônico é comum. Fala, Alex, beleza? Boa noite. Esse conceito de hipertônico e hipotônico é comum, tá? Em tudo que eu estiver falando de difusão. O que vai ter de diferente aqui, galera? Vai ser esse exemplo que eu estou dando para vocês aqui. Onde é aquele segundo amigo, aquela pessoa que você precisa facilitar o acesso, aquela pessoa que você precisa ir lá abrir a portaria, tá? Essas substâncias aqui, galera, essas moléculas aqui, esses solutos aqui, são maiores. Eles não conseguem atravessar com facilidade a parede da bicamada fosfolipídica. E aí está aí uma das importâncias, uma das principais importâncias dessas proteínas integrais. Olha aqui, galera. Elas atravessam a bicamada de dentro para fora. Então, essa substância aqui, olha, ela vai passar de forma facilitada pelos canais proteicos. Está percebendo aqui? Então, a célula quer que essa substância entre. Ela gosta dessa célula. No entanto, ela precisa facilitar o acesso dessas substâncias ao interior dela. Então, essas proteínas se abrem, elas formam um canal, elas afastam a parede da membrana, fazendo com que esse soluto consiga acessar o interior dessa célula, mas de forma controlada, de forma organizada. Não é entra do jeito que quer, não. Espera aí, eu vou abrir aqui a porta, mas ó, vai entrando da forma que eu quero, entrando ou saindo, beleza? Tá todo mundo entendendo aqui? E qual o tipo de difusão? Isso é tipo de difusão também, só que é a difusão facilitada. A outra era simples. Essa é facilitada. Diego, facilitada por quem? Facilitada pelas proteínas que estão implantadas na bicamada fosfolipídica, bicamada que eu vou chamar de membrana plasmática ou citoplasmática. Beleza? Todo mundo entendendo isso aqui agora, galera? Sim ou não? Fala comigo. Está todo mundo acompanhando? Está todo mundo conseguindo acompanhar aí, entender de boa? Show de bola? Vamos lá. Sempre me deem o feedback aí, tá? Vanessa, Augusto, Gabriel, Maicon, Silvia, Gabi, Hugo. Sempre vão me dando feedback aí, se estão conseguindo entender. Show de bola, né? E a gente vai avançando com tranquilidade para ninguém sair dessa aula com dúvidas, né? Então, nós falamos da difusão simples, falamos da difusão facilitada, e a osmose, gente, é quando eu falo de água, é entrada e saída de água. Esse controle vai ser de forma osmótica, tá? Osmose é sempre água, tá? É sempre líquido entrando na célula, tá? Beleza, vamos lá. Agora, galera, eu vou falar do transporte ativo. Transporte ativo, quer dizer, qual a diferença entre transporte passivo e transporte ativo? Lá no transporte passivo, não existe gasto energético. Por quê? Porque as substâncias estão indo de onde tem mais pressão e sendo empurradas. Então, a célula não gasta energia, não gasta ATP. No entanto,
do transporte ativo, existe gasto energético, tá? Então, qual é a diferença entre transporte passivo e transporte ativo? Transporte ativo, onde há, sim, gasto energético, onde existe gasto de ATP, beleza? Então, nós precisamos entender aí. Eu vou dar um exemplo clássico, quem já assistiu às minhas aulas nas outras turmas vai conhecer bem. E eu vou chamar aqui, vamos ver aqui, tem alguém aqui das meninas, tem que ser menina. Ou a Silvia, ou a Vanessa, ou a Gabi, que sejam solteiras. Qual de vocês aqui é solteira? Fala comigo. Eu sempre dou esse exemplo aqui, porque o exemplo, inclusive, aconteceu na vida de uma menina, de uma aluna, gente. E aí eu falei, pelo menos você não vai esquecer da explicação, né? Vamos lá. Silvia, beleza. Silvia solteira, Silvia tranquila. Silvia, você mora sozinha? Mora sozinha, Silvia? Beleza, ó. Pronto. O exemplo perfeito. Silvia solteira, Silvia mora sozinha. Gente, presta atenção nisso aí. Silvia, policial civil do estado do Rio de Janeiro, técnica em necropsia. Estou com alergia, por isso toda hora eu fico passando a mão aqui no nariz. Por causa de alergia, eu sou muito alérgico. Daqui a pouco, na hora do intervalo, vou tomar um remedinho de alergia. Mas olha só, Silvia, independente, solteira, sozinha nunca, né? Solteira sim, sozinha nunca. Solteira, independente, portando aquela 40 na cintura, comprou a Magnum 357, aquela cromadona, cano longo também, porque entusiasta gosta, né? Aquela Desert Eagle, né? Aquele pistolão que derruba, caça androide, fica na cintura dela tranquila, né? Ó, recebe aí, Silvia, olha só. Então, Silvia, mulher independente, tranquila, com salário maneiro, ainda tem aquela questão ali do gato net, aquela questãozinha ali da van. Então, quer dizer, né? Tem um retorno legal, tem um salário legal, não depende de ninguém, sozinha. Só que Silvia tem um probleminha. Sabe qual é o problema seu, Silvia? Você tem dedo podre para namorado, tem dedo podre para homem, Silvia. Você só vai se apaixonar aí, né? Isso daí, né? Não estou profetizando, não, mas estou dando um exemplo só. Segura aí, olha só. Silvia tem dedo podre, Silvia só consegue namorar cafajeste, olha só. Então, o que aconteceu? O Silvia foi, né? Um barzinho para algum lugar assim, com as amigas, né? Hoje em dia é muito comum a mesa só com meninas, né? Só com mulheres, né? Curtindo, ouvindo um som, tranquila, não depende mais de homem para nada. Isso daí é muito bom. Então, Silvia olhou para uma pessoa, não gostou, rolou aquele flerte, se envolveu. Silvia se envolveu com esse cara, né? Então, eu vou voltar aqui. Espera aí, rapidinho. Vou interromper esse compartilhamento aqui. Vou voltar para o meu quadro branco, né? E vou apagar essas coisas aqui, porque eu já vou escrever no meu quadro branco de novo. Olha só. A Silvia tranquilamente na casa dela, né? Quem é a casa da Silvia? A célula, né? E quem é a Silvia? Quem é a Silvia, gente? Silvia é potássio. Olha aí. Silvia é o potássio. O K, né, é a letrinha que representa o potássio. Silvia manda na casa dela, não manda, Silvia? Se você quiser jantar, você janta. Se você quiser fazer comida hoje, você faz. Se não quiser, não faz. Se quiser lavar a louça, você lava também. Se não quiser, lava amanhã. Silvia manda na casa dela. Ninguém manda na casa dela. Silvia arruma os móveis do jeito que ela quer. Ou se não quiser, também não arruma. Né? Silvia é independente. Silvia faz o que ela quer. Silvia é o potássio. Mas, fora da casa da Silvia, né? Fora da casa da Silvia, tem o sódio, né? A Silvia manda na casa dela, né? Mas fora da casa da Silvia tem aquele carinha, aquela pessoa que ela gostou, aquela pessoa que ela começou a se envolver, aquela pessoa que a Silvia começou a flertar, aquela pessoa que Silvia começou a curtir, né? Porque, afinal,
Silvia não deve satisfações para ninguém. Silvia pode se envolver com quem ela quiser, não é isso, Silvia? Aí, Silvia começou a se envolver com o sódio. Essa pessoa é o sódio, Silvia é o potássio. Ei, presta atenção. A casa da Silvia funciona do jeito que ela quer. E ela começou a se envolver com essa pessoa, se apaixonou pela essa pessoa, e foi uma paixão tórrida, uma paixão sem precedentes. Ela realmente se envolveu emocionalmente com essa pessoa. Imagina, Silvia, polícia braba, sinistra, né? Se envolveu com a pessoa e baixou a guarda. Silvia baixou a guarda porque estava emocionada ali, estava se envolvendo com essa pessoa. E, gente, quando você se envolve com essa pessoa, Silvia, me tira uma dúvida aqui, né? Se você arruma um namorado, né? Se você arruma um namorado e você fica muito apaixonada por esse namorado, você mora sozinha na sua casa, você vai eventualmente levar esse namorado na sua casa, correto? Sim ou não? Ou, né? Com certeza, né? Vai levar essa pessoa que você gosta, que você confia, que você está apaixonada. Então, você abre um pedacinho da sua casa para essa pessoa, porque você gosta, porque você está apaixonada, porque você está se envolvendo. Então, nada mais comum do que a pessoa visitar a sua casa, né? E aí a pessoa vai um dia lá na sua casa, passa uma tarde contigo, mas assim, não tá aquela confiança legal. Então, a pessoa não dorme na sua casa, não tem nada. A pessoa passa lá, passa um dia, né? Vai ver a Netflix, tal, tranquilo, mas vai embora, né? Acabou o Netflix, vai embora. Aí, vai passar um dia, na outra semana, né? Vai passear e tal, troca de telefone, vai buscar no trabalho lá, né? No Instituto Médico Legal, Afrânio Peixoto, né? Lá o próximo trabalho de vocês, né? Se Deus quiser, Centro de Medicina Legal, Afrânio Peixoto, ali na Leopoldina, né? E aí vocês vão, e aí o seu namorado vai buscar você, de repente, uma sexta-feira, né? E aí ele vai ficar, e você fala assim, amor, você tem um apelido carinhoso para os seus namorados? Ô, Silvia, lembra de algum apelidinho carinhoso aí do seu namorado? Fofinho, de repente? Fofinho, fica aqui hoje, passa o final de semana. Quer dizer, fofinho, gente boa, maneiro, ó. Foi na sexta-feira, buscou ela no trabalho, aí de repente levou no cinema, né? Levou num restaurantezinho, no barzinho, de repente foi, dormiu lá, pá, legal, tranquilo. Aí fofinho chegou, entrou mais um pouquinho aqui na vida da casa dela, né? Afinal, quer dizer, tem um vínculo ali, tem uma intimidade. Percebe que, olha, sem esforço algum, sem nenhum tipo de gasto de energia, esse sódio, aos poucos, vai entrando na célula. Estou conseguindo acompanhar isso? Então, fofinho aqui, que é o sódio, está entrando na vida da Silvia, está entrando e está ocupando um espaço que antes era todo ocupado por quem? Por potássio, né? Todo ocupado pela vida da Silvia. Então, olha só, veja bem, o sódio está entrando e está ocupando um espaço que antes era todo ocupado por potássio. E aí ele vai entrando aqui. Percebam que, aos poucos, a Silvia não percebe porque está apaixonada, né? Mas sódio, fofinho, está entrando aqui na casa dela, está começando a ocupar um espaço. Aí passou e veio a pandemia. Silvia, olha, veio a pandemia. Veio a pandemia aí, e vocês, muito apaixonados, você fez uma proposta para o Fofinho. Fofinho trabalhava home office, né? Não precisava sair. Então, você fez uma proposta para o Fofinho. Você falou assim, Fofinho, quer ficar passando uma temporada aqui em casa? Né? Afinal, né, com esse risco, né, de coronavírus, você ficar indo e voltando, então é melhor você passar uma temporada aqui em casa, porque a gente já se gosta e tal, tem aquela relação. Mas, olha, a casa é da Silvia. A casa não é dos dois. A casa é da Silvia. Quando o Fofinho, malandro, Silvia não sabe, mas Fofinho é malandro. Quando, né, a Silvia equilibra dentro do espaço da residência dela a quantidade
do espaço. Que olha, olha aqui, olha. Silvia abriu o espaço que ela tinha e, ó, o fofinho está se espalhando, correto? O que vai acontecer nessa célula, gente? Olha só, o sódio é mais positivo que o potássio. O que está acontecendo agora é uma coisa muito importante. Isso se chama o quê? A célula vai despolarizar. Ou seja, a célula vai mudar a sua polaridade, tá? A célula vai mudar a sua polaridade. Ela vai ficar mais positiva fora que dentro. Ela vai ficar mais positiva fora que dentro, por quê? Porque o potássio, porque o sódio, ele é mais positivo que o potássio. Então, essa célula fica mais positiva fora e mais negativa dentro. Houve aí uma despolarização da célula. Gente, isso é extremamente importante para que vocês entendam os processos de sinapse lá que acontece no sistema nervoso, para que vocês acompanhem o processo de formação de eletricidade do coração. Então, presta atenção. Aqui está acontecendo um processo de despolarização celular, não é? Então, essa célula está ficando o quê? Mais positiva dentro do que do lado de fora. Por quê? O sódio equilibrou a mesma quantidade que o potássio. Então, olha só, a Silvia, no momento que ela chama fofinho para ficar na casa dela durante a pandemia, os espaços estão equilibrados. Só que o fofinho, ele se revela, né, um cara muito abusado. Então, o que acontece? No momento que ela chama esse cara para ficar na casa dela, porque gosta, porque está apaixonada, o que acontece? Ele simplesmente invade todos os espaços. Silvia, cuidado, invadiu todos os espaços da sua casa. Ele tomou conta da sua casa, ele tomou conta da sua vida. Agora você vai ver toalha molhada em cima da cama, ele, né, vai ver acabando tudo que tem na sua casa, parece a praga do gafanhoto, praga do Egito, ele vai tomar conta da sua casa. E agora, Silvia, o que você vai fazer? Você perdeu toda a particularidade que você tinha na sua casa, você gostava de assistir a novela do SBT, Pícara Sonhadora, Direito de Nascer, Marimar, Maria do Bairro, Maria Mercedes. Você gostava de assistir as novelas mexicanas do SBT. Só que agora, quando você chega na sua casa para assistir Maria do Bairro, né, você vai assistir e o sódio, né, tomou conta toda da sua casa, fofinho está assistindo Jornal Nacional. William Bonner falando e você não gosta, você não quer. Então, você começa a ficar incomodada. Você ficaria incomodada, Silvia, com essa situação? Você ficaria incomodada com essa situação? O amor acabaria ali, Silvia? O amor acabaria? Você ia querer expulsar esse abusado Diminuiria, não acabaria, não. Você é boazinha, Silvia, você é boazinha. Mas diminuiria. Mas você ia querer que ele continuasse morando na sua casa junto com você? Ou tu ia falar assim, ó, meu amigo, mete o pé, vamos continuar cada um na sua residência, né? Para não te dar um tiro na tua cara, né? Porque tu ia ficar nervosa, tu é polícia braba, sinistra, miliciana, sinistra, não vai deixar isso acontecer. Aí o que acontece? Você começa a tirar esse cara da sua vida. Você, aos pouquinhos, começa a tirar esse cara da sua casa, correto? Sim ou não? Só que você ainda gosta dele, Silvia, né? Você ainda gosta dele. E, gente, vamos ser sinceros, expulsar uma pessoa da nossa vida que a gente gosta é fácil? É difícil, não é? Você expulsar, você começa a tirar uma pessoa tóxica, né, da sua vida. É fácil? Não é fácil, é difícil. Então, o que você vai fazer? Você começa com dificuldade, a tirar, diminuir o contato e tal. Agora, presta atenção nesse slide, gente. O que é a retomada do controle, né, da vida de Silvia, do controle da casa dela? Presta atenção. Essa parte aqui, olha, é a parte intracelular e a parte aqui de fora, que é essa parte branca aqui, é a extracelular, tá? Vocês estão percebendo aqui, ó, isso daqui são proteínas, tá? Isso daqui, olha, são proteínas. Olha o que está acontecendo com essas proteínas, gente. Olha aqui. Aos pouquinhos,
o sódio vai sendo o quê? Expulso de dentro da célula para que o potássio retorne. Então, sai sódio, volta potássio. Sai sódio, volta potássio. Beleza? Até que o potássio fique mais presente dentro da célula que o sódio. Então, qual é o normal? Mais sódio do lado de fora, mais potássio do lado de dentro. Então, precisa acontecer isso. Qual o nome dessas proteínas aqui, gente? O nome dessas proteínas aqui, eu vou chamar essa estrutura aqui de bomba de sódio-potássio, tá? Bomba de sódio e potássio, tá? A bomba de sódio e potássio vai fazendo esse bombeamento do sódio para fora e vai bombeando o potássio para dentro. Para acontecer o quê? O reequilíbrio intracelular, né? Então, o que acontece, gente? Prestem bem atenção, saem três moléculas não, três íons de sódio e retornam 3 íons de potássio. Então, saem 3 sódios e voltam 2 potássios, né? Então, vai expulsando sódio, vai expulsando sódio e vai voltando potássio. Sai 3 sódios e voltam 2 potássios. Percebam o que está acontecendo. Eu tenho uma molécula de ATP. O que é o ATP? É a adenosina trifosfato. 3 fosfato. Tem 3 fosfatos ali. 3 cadeias de fosfato. Adenosina trifosfato. Beleza? E aí, eu jogo um fosfato aqui, ó. Fosfato com P, tá? Um fosfato. Então, eu estou gastando um pedacinho da minha energia. Vai formar o ADP, que é a adenosina difosfato. É só porque eu tirei um fosfato, um pedacinho dessa energia. Para quê? Para a bomba funcionar. Então, eu estou gastando energia. Para esse tipo de proteína funcionar, para esse tipo de bomba funcionar, eu preciso pagar. E como que eu pago? Eu pago com um fosfato do ATP. São 3 fosfatos. Cada vez que eu faço essa bomba funcionar, eu jogo uma moedinha ali, que é um fosfato, beleza? E aí, o que acontece? Olha aqui, ó. O fosfato se conecta aqui e vai para fora. E o sódio se conecta aqui e vai para fora. E entram aqui 2 potássios que vão voltar para dentro, tá? E aí, tá vendo aqui, olha, eu vou jogando fosfato, vou jogando sódio para fora e vou botando potássio para dentro. Porque tem que ter, quem está perguntando, Silvia, tem que haver essa despolarização para que haja ação, né? Essa ação, né? Essa despolarização celular significa que a célula está ativa. Porque agora, o que está acontecendo? A repolarização. Então, a despolarização é quando o sódio entra, muda a energia dentro da célula, né? Deixa a célula mais positiva, essa célula entra em ação. Aí vai depender de que célula eu estou falando. Isso nós iremos ver ao longo dos sistemas, né? Como eu falei para você. Agora, quando o sódio sai e o potássio volta, vai acontecer a repolarização. Ou seja, a célula fica o quê? Entre aspas, descansando. Então, ou a célula está ativa, ou a célula está inativa. A célula ativa, ela fazendo a ação que ela foi criada para fazer, ela está sendo despolarizada, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu entendo que nem todos, né? Eu não sei se tem alguém aqui que é da área da saúde, mas nem todos são da área da saúde, tá? Mas eu posso dar um exemplo aqui que muito provavelmente, todos já fizeram, ou pelo menos conhecem alguém que tenha feito, um exame de eletrocardiograma. Todo mundo aqui já fez um exame de eletrocardiograma, ou pelo menos já viu? Todo mundo pelo menos já viu um eletrocardiograma, correto? Sim ou não? Então, gente, quando a gente tem aqui o exame de eletrocardiograma, eu vou fazer aqui o que eu estou fazendo com o mouse, tá?
Tá bem tortinho que eu estou fazendo com o mouse aqui. Todo mundo já viu isso daqui, pelo menos em uma tatuagem, né? Todo mundo já viu isso aqui, pelo menos em uma tatuagem, né? Aqui eu estou desenhando um traçado eletrocardiográfico. Só para vocês entenderem a importância de saber, né? A importância de saber sobre a despolarização e a repolarização celular, tá? Então, só para dar uma ilustração para vocês. Isso daqui eu vou chamar de onda P. Isso já aqui eu vou chamar de complexo QRS. E aqui eu vou chamar de onda T, tá? Esse é o básico do eletrocardiograma, tá? O que essa ilustração está mostrando para mim? Aqui, na onda P, está acontecendo a despolarização do átrio, né? Das câmaras superiores do coração. A despolarização do átrio, onde a eletricidade está sendo gerada e está contraindo as células do músculo estriado cardíaco dos átrios. E isso se reflete num traçado eletrocardiográfico. Então, isso que eu acabei de explicar para vocês, que é a bomba de sódio e potássio, né? Quando esse sódio começa a entrar e o potássio começa a sair, onde essa célula é despolarizada, está gerando um estímulo celular. Então, aqui, esse estímulo, essa despolarização é representada pela letra P, pela onda P. Aí, aqui eu tenho o complexo QRS, tá? Dentro dessas três letras aqui, o que está acontecendo? A repolarização atrial, ou seja, a bomba de sódio e potássio está funcionando, aqueles três sódios estão saindo e o potássio está entrando. E aqui nessa apícula maior aqui, nós temos a despolarização ventricular. Vocês vão ver na aula de cardíaca, né, de cardiovascular, que o músculo do ventrículo é mais desenvolvido e aí demanda mais energia, por isso que essa apícula aqui é maior, né? Então, essa apícula aqui representa a energia gerada pela despolarização do ventrículo, da musculatura. Então, percebam que aquela despolarização lá, se não acontecer, o nosso coração não bate. Se não acontecer, o nosso coração não funciona. Isso daí dentro do coração, dentro do sistema nervoso é diferente, tá? E aí, nós temos aqui a onda T, que é a repolarização do ventrículo. Essa onda T é maior que a onda P, porque tem mais musculatura. Então, aqui nessa onda T, o que está acontecendo, gente? Lá no músculo ventricular, que é mais desenvolvido, está acontecendo o quê? Sódio saindo e potássio entrando, né? Então, está acontecendo a repolarização ventricular. Só para vocês terem uma ideia. Diego, isso daqui vai cair na prova, não. Mas eu preciso mostrar para vocês isso aqui como exemplo, para que vocês tenham a noção do que o transporte ativo é muito importante. E se não acontecer essa troca o tempo todo, não vai acontecer o quê? Estímulo das células para que aquela estrutura funcione. Todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo entendeu a importância disso aqui, galera? Beleza? Esse é o transporte ativo. Agora, eu vou falar de um outro tipo de transporte, mas eu estou falando do transporte agora de saída, de expulsar, né? Eu vou falar da fagocitose. Fagocitose, gente, é uma característica das nossas células de defesa, beleza? É uma característica das nossas células de defesa, né? Quando eu falo uma coisa importante, já escrevam aí. Quando eu falar de fagocitose, eu estou falando, né, de substâncias sólidas. Escrevam aí no caderninho de vocês, aí façam uma nota de rodapé. Quando eu falo de fagocitose, eu falo de substâncias sólidas, beleza? Escrevam aí. Quando eu falo de fagocitose, eu falo de substâncias sólidas.
Vou botar aqui para gravar meus stories daqui a pouco aí para a galera. Quando eu falo de fagocitose, eu falo de substâncias sólidas. E quando eu falar de substâncias líquidas, Diego, eu falo de pinocitose. Então, pinocitose, substâncias líquidas. Fagocitose, substâncias sólidas. Beleza? E aí, o que está acontecendo aqui nessa ilustração? Eu tenho uma célula de defesa, tá? E aqui eu tenho um germe, né? Eu tenho um germe qualquer. O que está acontecendo aqui, gente? Prestem bem atenção. Aqui, por exemplo, eu tenho um macrófago, tá? Eu tenho um macrófago. E aqui eu tenho um germe qualquer. Essa célula de defesa vai começar a se aproximar desse germe, né? E olha aqui, tá vendo essa perninha aqui, olha? Tá vendo essa perninha que está aumentando aqui? Tá todo mundo vendo? Olha aqui, ó, começa a se aproximar e começa a fazer assim, como se fosse pegar, né? Aqui tá vendo uma perninha que ficou maior. Isso daqui são pseudópodes. Pode escrever? Posso. Pseudópodes, tá? Isso daqui é uma especialização da membrana das células que fazem fagocitose, né? Então, tá vendo que a própria membrana celular está fazendo assim, olha. Está fazendo assim para o quê? Para abraçar esse germe. Então, ela está lançando os pseudópodes, são os falsos pés. Pseudópodes, falsos pés. E aí, olha só o que vai acontecer. Esses pseudópodes vão se fechar e vão colocar esse germe dentro de uma região protegida dentro da célula. Isso se chama fagossomo. Prestem atenção. A célula de defesa começa a se aproximar, se aproxima, se aproxima. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, isso aqui é um germe, a tampinha aqui que eu peguei, né? Isso aqui é um germe, está vindo aqui, e aqui eu estou em minha célula de defesa. Minha célula de defesa começa a se aproximar, começa a lançar os pseudópodes. Olha aqui, olha. Começa a lançar os pseudópodes e se fecha. O pseudópode se fecha. Se fechou, olha só. Eu formei uma região aqui, tá vendo? Uma região dentro da célula mesmo, dentro do citoplasma. E o nome dessa região, o nome dessa célula, se chama fagossomo. Então, tá vendo que o germe está aqui dentro? Olha aqui minha mão. Essa daqui é a minha célula. Eu formei um fagossomo, beleza? Mas só que, olha só, gente, preste atenção. Será tudo que a célula, que a bactéria gostaria era, de fato, de entrar na minha célula. Percebam o seguinte, gente. Tá vendo que tem uma linha preta aqui, olha? Que eu estou pintando de vermelho agora? Isso daqui é membrana. Então, o germe não consegue acessar o núcleo. O germe não consegue acessar as organelas. Ele fica preso dentro do fagossomo. Está vendo que está aqui, está branco? Então, é como se fosse um compartimento oco, onde essa bactéria está presa. Olha quem está avançando aqui, olha. Olha quem está avançando aqui, olha, em direção ao fagossomo. São os lisossomos. Já vou falar para vocês quando eu estiver falando de organelas, tá? São os lisossomos. São organelas responsáveis pela digestão celular. Beleza? E aí, olha o que vai acontecer aqui, gente. Olha aqui, passando para essa ilustração aqui, vocês conseguem entender melhor. Veja bem. Olha aqui essa vesícula que se formou, tá? Olha aqui, olha. A membrana que se formou com as bactérias aqui dentro, né? Com aquele germe aqui dentro. O lisossomo vai jogar toxinas, enzimas digestivas aqui, vai digerir, vai destruir, como se fosse um ácido, vai destruir essa bactéria, esse germe. Essa vesícula, que é o fagossomo, vai voltar, olha aqui, vai se fundir com a membrana novamente. Está vendo que a todo momento
tem uma proteção em volta da bactéria para que ela não se misture dentro do citoplasma. E aí, ó, há essa fusão aqui, olha, e aqui ele, depois de destruir essa bactéria, ele joga fora. Depois que ele matou, depois que digeriu essa célula, esse germe, ele vai, despreza por exocitose, ou seja, para fora, tá? Então, perceberam o que aconteceu aqui? A bactéria se aproximou, aí, ó, a membrana formou essa vesícula, o lisossomo veio, destruiu. Deixa eu ver se eu tenho uma outra ilustração aqui, porque eu vou obrigatoriamente explicar isso para vocês mais na frente. Olha que essa... Está conseguindo ver essa imagem aqui? Olha só. Percebam o seguinte. Olha aqui, olha. Olha a fagocitose acontecendo aqui, galera. Olha aqui, ó. O germe entrou. Olha que a membrana formou uma vesícula. Uma bolsinha, que é o fagossomo, tá? Olha o lisossomo aqui, que eu vou chamar de lisossomo primário. Ele vai se aproximar desse fagossomo, vai jogar essas enzimas digestivas que estão dentro dele, dentro desse fagossomo, vai destruir essa célula, esse germe, e agora ele volta, se funde de novo com a membrana, e por exocitose ele joga, ou também plasmocitose, também, como se a célula tivesse... depois de digerir, jogou fora, né? E aí está jogando essa bactéria, esse germe, seja lá qual for, jogando fora para ser excretado pelo corpo, uma vez que ele já foi destruído. Beleza? Agora, voltar aqui, voltar. Peraí, na pinocitose, gente, não vai ter os pseudópodes. A única diferença é que não vai existir os pseudópodes, tá? Eu estou falando de substância líquida, não estou falando de substância sólida. Então, se chega uma situação, um líquido tóxico no nosso corpo, né? E aí nós vamos falar depois, isso lá na frente, quando eu estiver falando das organelas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse líquido tóxico se aproxima da célula. A célula vai fazer esse vacúolo aqui novamente, tá? Essa vesícula, mas eu não vou chamar de fagossomo. Eu vou chamar de pinossomo, porque é uma pinocitose, tá? Esse líquido tóxico vai ser, mais uma vez, no caso agora, ele vai ter organelas aqui na célula que vão transformar essa substância tóxica numa substância atóxica, uma substância que não faça tanto mal para o nosso corpo, né? E aí, depois que acontecer isso, isso vai ser liberado pelo processo de exocitose ou plasmocitose da mesma forma. Então, nessa situação aqui, nós iremos utilizar os peroxissomos, Silvia. Os peroxissomos. Aí eu vou explicar sobre o que organela é essa, que é muito encontrada no nosso fígado e no nossos rins. Por exemplo, ela vai, quando a pessoa consome muito álcool ou muito remédio, muita droga, né? Aí, essas organelas, chamadas peroxissomos, elas agem normalmente mais no fígado e nos rins, transformando uma substância, né? Por exemplo, o álcool, né? A pessoa que bebe muito. Os peroxissomos transformam essa substância que seria muito tóxica em uma substância com menos toxicidade para o corpo e depois libera para ser liberada lá no rim. Aí por isso que no rim também tem muito peroxissomo, né? Então cada organela age de acordo com alguma coisa que está acontecendo. Mas aí eu vou falar isso para vocês mais na frente. O lisossomo vai ser mais comum na fagocitose e na endocitose. O que seria a endocitose? É quando alguma organela velha, alguma organela defeituosa, não está mais sendo boa para a minha célula. Então, por exemplo, podem haver mitocôndrias que já estão velhas, que não estão produzindo mais energia. Então, essas organelas,
que são parte do corpo da célula já, né? Mas se estão velhas, estão desgastadas, estão morrendo, a própria célula, através do processo de endocitose, vai formar esse vácuo digestivo, né? Vai destruir essa própria organela e vai jogar fora. Aí é um processo de dentro para fora, por isso que nós chamamos de endocitose. Quando a célula destrói alguma estrutura dela, uma organela dela, porque não está funcionando da forma correta, tá? Então, quem vai ser responsável por isso também? Quem vai ser responsável por essa digestão? É o lisossomo. Mas quando eu falo de uma substância tóxica, de uma substância líquida, que normalmente é uma substância tóxica que vem através de alguma coisa que eu ingeria, ou uma substância tóxica que está sendo gerada pelo meu corpo, por exemplo, amônia, né? O peroxissomo, que é muito parecido com o lisossomo, né? O modus operandi dele é bem parecido, só que aí ele vai transformar essa pinocitose, vai transformar essa substância através de um processo de pinocitose. Beleza, galera? Sim ou não? Até aí, tudo bem? É muito conteúdo, galera. Se vocês não estiverem entendendo, eu volto, vou explicar de novo, tá bom? Não tem problema em parar a aula para explicar. Fiquem tranquilos. Não entendeu? Diego, não entendi desse jeito. Explica de outro jeito. Vou explicar. Eu fico bem preocupado que vocês consigam compreender a matéria, beleza? Então, vamos lá. Gente, agora são exatamente 8 horas. Preciso muito beber um pouquinho d'água, né? E daqui a 15 minutinhos a gente volta, beleza? Então, das 8 às 8h15, nosso pequeno intervalo. Beleza, galera? Pode ser assim? Tranquilo? Fiquem aí, 15 minutinhos, bebe uma água, estica a perna e a gente volta, né? Para não dar trombose. Tamo junto!